Vitor Zanata é natural de São Paulo, advogado e gerente de projetos, pós-graduado pelo Mackenzie e pela Fundação Getúlio Vargas. Conheceu o Espiritismo quando pequeno por intermédio da sua mãe, mas só depois de adulto tomou gosto pelo assunto, fazendo diversos cursos na nossa querida Seara Bendita, onde trabalha como voluntário até hoje, na busca incessante da divulgação da doutrina espírita. E o livro do Vitor é Lição Além da Vida. Para aqueles que quiserem ler um bom livro, recomendo, e gostei bastante. Ele está aí para bater um papinho sobre o livro e outras coisas após a palestra. Ele vai falar hoje sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, o Evangelho da Inclusão. Essa é a nossa proposta para hoje. Então agora a gente vai já na sequência chamar o Ivon, que vai fazer a nossa preparação de ambiente, e a Antônia faz a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Jesus abençoe a todos e esteja conosco nos trabalhos desta noite. Muitas dúvidas a gente tem nos dias de hoje, né? Se a gente vai vencer, né? Mas Chico Xavier nos deixou grandes preciosidades através de Emmanuel, né? Que trouxe através de Chico Xavier várias mensagens maravilhosas. E hoje eu vou compartilhar uma aqui. Emmanuel garante que nós venceremos. Então o texto da mensagem é: vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones à dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é a construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda, buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. É a receita de Emmanuel. Deus abençoe. Então, nós vamos iniciando o nosso trabalho, tentando
dizendo, Jesus, junto de nós, pedirei sustentação para todas as nossas atividades dessa noite. E vamos também cantando a musiquinha Me Chamaste, para dar por aberta a nossa reunião, saudando todos os irmãos. Deus, muitos seres estão aqui preparando todo o ambiente para nos ajudar. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma presa no peito e uma frecha na alma. E agora não posso viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, eu pensei muitas vezes, não dá nem resposta. Pois na fuga fugir e ir para longe de ti. Mas suas forças venceu e afinal eu fiquei seduzido. E agora não posso viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Gente, se fosse até aqui estava bom já, né? Mas ainda tem muita coisa. Temos agora a palestra do Vitor, depois nós vamos ter passe, vamos ter as vibrações, a mensagem do plano e encerramento. Vitor, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. E a paz, o amor do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. E ainda bem que a gente chegou, né? Porque o que choveu nessa cidade hoje é um negócio impressionante. Ainda bem que a gente está aqui, estamos todos juntos. Sabe que lá em 2015 apareceu um relato na internet sobre um menininho chamado Roman Povey. Um menininho britânico. E ele chegava em casa todas as noites chorando, porque o aniversário dele estava se aproximando, mas ele não tinha amigos na escola, ele não conseguia convidar ninguém para ir na festa de aniversário dele. A mãe dele, preocupada com essa situação, ela faz um relato na internet, ela coloca essa postagem ali, dizendo para as pessoas que o menino teve um atraso na fala e por conta disso ele não conseguia acompanhar os outros coleguinhas. Como ele não conseguia ficar perto das pessoas, levar uma conversa com as pessoas, acabava se afastando. Ele nunca havia sido convidado para ir na festa de ninguém, então pouco conseguia convidar alguém para ir na festa dele. E a mãe terminava essa postagem pedindo para que qualquer pessoa do planeta inteiro pudesse mandar um cartão de feliz aniversário para o menino. O Daily Mail, um jornal britânico, disse que a postagem simplesmente viralizou. A postagem explodiu, foi visualizada no mundo inteiro e o menino recebeu mais de 400 cartões físicos de feliz aniversário, de tudo quanto é país do mundo: Uganda, Dubai, Dinamarca, Áustria, Egito, Nova Zelândia, Alemanha, Noruega, muitos outros países mandaram cartões de feliz aniversário para o menino. Quando ele chegou na escola no dia seguinte, ele então foi abraçado por todos os coleguinhas da sala. E ele contou isso para a mãe dele chorando, mas chorando de alegria, porque agora ele fazia parte daquele grupo. Grupo que antes, apesar de estar dentro, ele não fazia parte, agora ele fazia parte desse grupo. A mãe ainda encerrava a última postagem agradecendo as 55 pessoas que mantiveram o segredo da festa de aniversário surpresa
que ela tinha feito para ele. Se a gente parar para pensar, inclusão social, é um termo que é muito utilizado hoje em dia. Ele serve para qualquer coisa. Ele serve para pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas pobres, pessoas que estão doentes, foram esquecidas por alguém, até mesmo para um menino que não tem amigos numa data de aniversário. Esse termo inclusão social, ele faz muito sentido, mas ele só faz sentido de verdade se ele estiver nos nossos corações. E a minha fala aqui não é uma fala piegas, é uma fala real. Não adianta inclusão social estar na lei de um país se ela não tiver a consciência de cada um, se ela não fizer parte do dia a dia de cada pessoa. Porque de outra forma, ela não acontece na vida real. A lei de igualdade, uma lei que tem um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos, ela diz que todo mundo tem o mesmo direito, todas as pessoas têm o mesmo direito. Claro que nós temos algumas características diferentes, nós temos alguns desejos diferentes, mas o fato é que todo mundo tem direito a ter os mesmos direitos. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente entende que aquilo que nos trouxe até aqui de verdade, aquilo que nos fez mais sábios, nos fez mais fortes, não foi a competição de um com o outro, não foi essa teoria da evolução que diz Charles Darwin. O que nos trouxe até aqui de verdade, quando a gente conseguir se tornar uma sociedade um pouco mais madura, a gente vai entender que o que faz uma sociedade forte, o que faz as pessoas evoluírem, é a lei da fraternidade. É aquilo que nós dividimos uns com os outros. É aquilo de felicidade que nós damos para alguém, é aquilo de conhecimento que nós damos para alguém. A gente vai entender que a lei do amor é literalmente a lei que rege sobre todas as outras leis. Quando a gente começar a entender isso, a gente começa a entender o que é inclusão social, o que é trazer todo mundo para dentro de uma mesma história. E é exatamente pensando nisso que Lucas escreve o seu Evangelho. Tudo que eu vou falar está na Bíblia. Tudo que eu vou falar faz parte do Evangelho de Lucas ou do livro chamado Atos dos Apóstolos. A gente vai ver isso junto. Mas esse termo, Evangelho da Inclusão, apesar de não por esse nome, mas de um Evangelho para todos, essa ideia não é minha. Essa ideia ela vem lá dos primórdios, desde o século II, com Irineu de León, um historiador chamado Eusébio da Cesareia, no século IV, falava sobre isso, mas hoje se fala muito do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas ele é um dos mais completos. Então, essa ideia do Evangelho da Inclusão, ela vem sendo retomada por muitos teólogos da atualidade, José Penalva, Rinaldo Fabris, e a ideia do Evangelho da Inclusão vem porque Lucas literalmente rompe paradigmas. Ele quebra todos os conceitos que nós tínhamos naquela época, conceitos culturais, conceitos sociais, porque é no Evangelho de Lucas que um monte de gente que não tinha local de fala, no Evangelho de Lucas essas pessoas aparecem. Mulheres, doentes, pobres, pecadores, estrangeiros. Estas pessoas aparecem de verdade dentro do Evangelho de Lucas. Esse talvez seja o Evangelho mais completo que a gente tem. A gente pode ter uma boa ideia disso lá no capítulo 14, quando Lucas nos traz a parábola do grande banquete. A parábola do grande banquete dizia assim, que um homem resolveu dar um banquete. E aí ele chama os principais amigos dele, aquelas pessoas que ele achava que deveriam estar no banquete. Quando o banquete fica pronto, ele pede para os servos saírem e avisar essas pessoas. E aí começam as desculpas. O primeiro diz, eu comprei um campo e eu preciso cuidar desse campo, preciso plantar. O outro diz, eu comprei gado, preciso cuidar do gado que eu comprei. O terceiro diz, eu me casei, preciso ficar um tempo com a minha esposa. Certamente essa é a desculpa mais falada de todas as três. Mas ele fica tão indignado, o dono do banquete, o senhor do banquete, que ele fala para os servos, eles não querem vir. Então saia às ruas e traga todos que vocês encontrarem, cegos, coxos, doentes, mancos, tragam todos para o meu banquete. Lucas nos traz esse Deus inclusivo, esse Deus compassivo, esse Deus que chama todas as pessoas para dentro da sua história, para dentro do seu Evangelho. Essa é a mensagem que Lucas vai nos trazer. Apesar de Lucas não ter sido um dos 12
apóstolos que andaram com Jesus de Nazaré, isso não faz com que o seu evangelho tenha menos informações do que os outros evangelhos. Muito antes, pelo contrário. O evangelho de Lucas é o evangelho mais completo que tem na Bíblia. Ele é o evangelho que mais traz ensinamentos, sem somar com o livro Atos dos Apóstolos, que também é de Lucas. Quando nós pensamos os dois livros juntos, Lucas conta toda a história de Jesus Cristo, desde o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, mas ele também conta a permanência de Jesus conosco depois da crucificação, e ele vai contar para a gente toda a expansão da igreja primitiva lá no século I. A primeira formação do povo cristão é Lucas quem traz para nós. Lucas nasce num ambiente rico e diversificado. A Bíblia por si só não traz essa informação, mas os historiadores trazem. Lucas é natural de um lugar chamado Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, ele não é só um polo comercial, ele não é só um polo político do Império Romano, ele é muito mais do que isso. Ele é um polo intelectual do Império Romano. Ali residiam todo tipo de gente, filósofos, médicos, estudiosos, historiadores, toda a nata da sociedade cultural vivia em Antioquia da Síria. Então Lucas tinha acesso a toda esta cultura. Lucas nasceu imiscuído em todo este movimento. Ele tinha acesso desde os pensamentos gregos até toda literatura, até todo o conhecimento judaico. Lucas estava preparado para fazer exatamente o que ele veio fazer, para trazer a informação que ele vinha nos trazer. Outra coisa que diferencia Lucas de todos os outros apóstolos é que Lucas é médico. Todos os outros apóstolos têm uma formação um pouco mais humilde. Lucas não. Lucas era médico. E para que Lucas fosse médico naquela época, é mais ou menos como é hoje. É a faculdade que mais demanda dos alunos. O conhecimento de Lucas tinha que ser muito grande. Paulo chamava Lucas de o médico amado. Isso quer dizer que Lucas não era só médico. Lucas era respeitado como médico, como praticante da medicina. Para que ele pudesse praticar a medicina naquela época, ele tinha que ter todo tipo de conhecimento. Ele tinha que saber de anatomia, botânica, filosofia. Os historiadores dizem que ou ele cursou medicina em Alexandria, ou ele cursou medicina em Tarsus. Provavelmente, ele cursou medicina em Alexandria, uma das maiores escolas de medicina daquela época, naquele momento. E aí a gente pode pensar, pô, tá bom, mas que diferença faz ele ser médico ou ele não ser médico? Muitos dos fatos bíblicos, fora as curas que Lucas vai trazer no seu evangelho, só são trazidos porque ele é médico. Quer um exemplo disso? Quando Jesus Cristo está no jardim do Getsemane e ele começa a suar sangue, essa descrição só é trazida no evangelho de Lucas. E por quê? Porque Lucas tem esse conhecimento. Lucas é médico, ele sabe que isto é uma condição de alguém que está numa situação de estresse muito grande. Por isso Lucas traz essa informação para a gente. E nós tivemos acesso a saber que um dia Jesus Cristo suou sangue rezando por aquilo que viria a acontecer. Lucas é grego e ele escreve de uma maneira muito mais rebuscada, muito mais refinada do que Marcos, muito mais refinada do que Mateus. O evangelho dele é muito claro, muito lógico, muito preciso. Para quem lê o evangelho de Lucas, fica claro que é uma história contínua. Não é igual aos outros evangelhos, que parece que são várias informações dispostas ali, mas sem uma sequência lógica. O evangelho de Lucas não. Ele escreve literalmente como um historiador escrevia. Mas talvez o fato que mais diferencia Lucas de todos os outros é a ascendência gentílica. Que raio isso quer dizer? Lucas não era judeu. Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu. Quando nós pensamos nisso, nós começamos a entender por que é que Lucas tem uma visão fora da caixinha. Por que é que Lucas enxerga aquilo que os judeus não estavam pensando? Os historiadores dizem assim, se nós pensarmos que todo o Velho Testamento é baseado em tradições hebraicas, talvez Lucas seja o único escritor bíblico não judeu. Ele é o único cara que escreveu na Bíblia e não é judeu. Ele estava literalmente preparado para fazer o que ele veio fazer aqui. Judeu, ele não era judeu, ele era grego, com toda esta formação, e ele era médico. Ele foi preparado pela espiritualidade para trazer todas as informações que ele trouxe da forma que ele trouxe. O
encontro de Lucas com o cristianismo talvez seja uma dúvida das pessoas. Como é que um médico grego, não judeu, toma contato com o cristianismo? Essa história, ele mesmo nos conta, está em Atos dos Apóstolos. Lucas é de Antioquia da Síria. E é lá uma das bases que Paulo vai fundar para sair nas suas viagens missionárias. É em Antioquia da Síria que a primeira vez se escuta o termo cristão. Lucas não andou com os 12. Lucas escutou essas histórias de outras pessoas, de outros discípulos, de outros aprendizes. E foi exatamente ali, em Antioquia da Síria, que Lucas toma pé dessa situação, que ele começa a ouvir falar do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho bíblico. Ele é chamado de Evangelho sinótico, porque ele parece muito na continuidade, na maneira como ele é escrito, ele se parece muito com Mateus e Marcos. Eles contam a história mais ou menos na mesma toada, mas no que tange a estilo, não tem nada a ver um com o outro. O estilo de Lucas, ele é muito visível. O estilo de Lucas é algo que, para quem lê, não resta dúvida de que está lendo o Evangelho de Lucas. São 24 capítulos, contando desde o nascimento, passando pela vida de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo. E se a gente pegar Atos dos Apóstolos, toda a expansão do cristianismo. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, tá bom, mas qual é a diferença desse Evangelho que você tanto fala? Alguns textos só existem no Evangelho de Lucas, que é uma primeira ideia sobre isso. A visita do anjo aos pastores no nascimento de Cristo só está relatada no Evangelho de Lucas. A visita de Jesus Cristo aos 12 anos no templo só existe no Evangelho de Lucas. A parábola do bom samaritano só existe no Evangelho de Lucas. A parábola do bom pastor só está relatada no Evangelho de Lucas. São histórias que nós usamos, que nós conhecemos, que nós buscamos entender, elas só existem nesse texto. Porque esse cara que foi preparado para trazer a mensagem foi atrás desse conhecimento e nos trouxe. Lucas diz que vai fazer isso. Nos primeiros versículos do Evangelho de Lucas, ele já diz que ele vai trazer um texto profundo e conciso sobre a história que ele viria contar. Ele escreve isso para um tal de Teófilo. Quem foi Teófilo? Ninguém tem a menor ideia. Mas também não faz diferença. Faz diferença o que Lucas escreve. Ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever de um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Não se sabe se Teófilo era um cara muito rico que pagou por esse texto, ou se é alguém que simplesmente falou do cristianismo para Lucas lá em Antioquia da Síria e despertou essa curiosidade em Lucas para que ele fosse atrás da história. Mas a verdade é que no Evangelho de Lucas que a gente vai encontrar a necessidade da fé, da oração, da prática do perdão e principalmente da universalidade da salvação. Ou seja, que Jesus Cristo veio para todos, não só para o povo judeu. Que Jesus Cristo é um exemplo para todos nós, mesmo num país distante da onde a história aconteceu, como é o Brasil 2000 anos depois. Nós falamos desse Salvador, Jesus Cristo, porque alguém se propôs a trazer essa história para nós. Lucas escreve numa linguagem elegante, num texto conciso, mas muito baseado em histórias e parábolas sobre Jesus Cristo. A gente vai ver as parábolas de Lucas. E ele se concentra nessa história, desde o início da história de Jesus Cristo até o final da história de Paulo. Ele conta toda a história para que a gente pudesse ter uma noção de tudo aquilo que aconteceu. Por falar nisso, o texto do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele era um único livro. Hoje ele está separado na Bíblia por uma questão didática, porque preferiu-se escrever primeiro a história de Jesus, para depois escrever a história dos apóstolos. Mas, na verdade, quando Lucas escreve o seu livro, ele é um único livro, chamado História das Origens Cristãs. E a ideia de Lucas era exatamente essa: trazer essa mensagem para todos os povos, para que todo mundo tivesse acesso a essa informação e pudesse entender sobre Jesus Cristo. Esta Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, ela é muito usada em casas espíritas porque
ela tem toda uma explicação. Antes de cada livro, ela tem uma explicação muito grande. Apesar dela ser pesada para danar, ela tem muitas explicações. Para quem quiser estudar a Bíblia, é uma boa Bíblia para isso. E ela diz assim, antes do Evangelho de Lucas, ela diz: o mérito particular do terceiro Evangelho, que é o Evangelho de Lucas, é dado pela personalidade cativante do autor, que nele transparece sem cessar. São Lucas é um escritor de grande talento e de alma delicada. E é verdade. Lucas, ele move alguns fatos de lugar para que a gente pudesse ter ideia da continuidade da história. Ele omite alguns fatos porque Lucas não é judeu. São alguns fatos que não fazem diferença para outros povos que não o povo judaico. Lucas prepara o texto para que, literalmente, a gente pudesse estudar exatamente como ele queria. Quando que foi escrito esse livro? Uma coisa é certa, antes da morte de Paulo. Como é que a gente sabe que esse livro terminou antes da morte de Paulo? Porque a morte de Paulo não está em Atos dos Apóstolos. Lucas conta a história inteira de Paulo, mas não fala da morte dele. Muito provavelmente Lucas terminou de escrever antes que Paulo morresse. Paulo morreu em 68 depois de Cristo. Os historiadores então acreditam que esse livro foi escrito de 50 até 65 depois de Cristo. Lucas teria gasto 15 anos escrevendo esse livro. Qual é a grande diferença? Para a gente começar a falar exatamente das grandes diferenças do texto lucano. Uma das contribuições mais significativas do relato de Lucas talvez seja o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo, ele é detalhado da forma que nós conhecemos no Natal. No Natal nós falamos muito do nascimento de Jesus Cristo. Todo esse relato que nós trazemos no Natal, ele é exclusivo do texto lucano. Só existe no Evangelho de Lucas a ideia de que Jesus Cristo nasce em meio aos pastores. Lucas não traz os reis magos, ele traz pastores que teriam sido avisados por um anjo. Qual é a diferença? A diferença é toda. Porque o Evangelho de Lucas, ele nos mostra um Cristo que conhecia a nossa realidade. Um Cristo que vem para as pessoas mais simples. Um Cristo que vem para as pessoas mais humildes. Um Cristo que chega numa manjedoura. É no Evangelho de Lucas que a gente lê claramente: não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, eles não eram aceitos. Como muitos de nós, muitas vezes, não somos aceitos. Jesus Cristo conhecia a nossa realidade. E é Lucas que traz isso para a gente. É ali que vai ser relatada a infância de Jesus Cristo, com aquela ida até o templo aos 12 anos. Mas para quem conhece um pouco da história de Lucas, sabe que ele acompanhou Paulo durante muitos anos. A gente também vai falar disso. Paulo foi preso muitas vezes, Paulo foi espancado muitas vezes, Paulo fugiu de uma série de cidades. E muitas vezes Lucas não tinha acesso a Paulo, porque ele estava preso. Quando Paulo estava preso, o que Lucas fazia? Lucas saía da onde Paulo estava e ia buscar as histórias para colocar no seu evangelho. Uma dessas vezes, Lucas vai visitar Maria Santíssima, a mãe de Jesus Cristo. Como é que a gente sabe? Porque o Evangelho de Lucas é o único que traz a anunciação do anjo a Maria, é o único que fala da visita de Maria a Isabel, sua prima, é o único que fala do Magnificat, que é o cântico de Maria. Virou até uma oração católica que diz: minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva, e de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as nações. Esse texto é longo, esse texto vai trazer toda a sensibilidade de Lucas e mostrar que Maria reconhecia que tudo aquilo que ela recebeu, tudo aquilo pelo qual ela passou, veio de Deus. Um Deus compassivo, um Deus inclusivo, um Deus que chama todos nós. É nesse cenário humilde que vem Jesus Cristo. É nesse cenário que Lucas nos apresenta Jesus, o médico de almas. Não é aquele que vem nos curar só fisicamente. A Bíblia vai falar muito dos milagres, das curas feitas por Jesus Cristo. Mas aquilo que Jesus Cristo fazia na alma das pessoas era muito mais forte. E é Lucas que traz essas informações para a gente. É Lucas, por exemplo, que vai nos trazer a história da ressurreição do filho da viúva de Naim. Ela está passando ali num cortejo. Jesus Cristo coloca a mão sobre o caixão e traz de volta o filho dessa viúva, porque ele sabia que ela havia perdido o marido. Se ela também perdesse o filho, o homem
ela ficaria desamparada. Então mostra nesse texto toda a ternura de Jesus Cristo por uma pessoa que está passando, exatamente como nós estamos passando pelo mundo. É esse tipo de texto que Lucas vai trazer para a gente o tempo inteiro. Um Jesus Cristo que toca as pessoas doentes, que se aproxima dos que erram, que abraça, que conversa, que perdoa cada um de nós. É nesse texto de Lucas que a gente encontra. Tá bom. Quais são as grandes diferenças do texto lucano? Só em parábolas. As parábolas que Lucas traz e que ninguém mais traz. O bom samaritano, lembra dele? O estrangeiro que é desprezado e no final das contas vira o nosso maior exemplo de amor ao próximo. O rico insensato, aquele que junta um monte de riquezas materiais, mas não ganha nenhuma riqueza espiritual enquanto está aqui. Um lugar de honra no banquete que nos ensina a humildade. O grande banquete que nós já falamos. A dracma perdida que mostra o amor de Deus por cada pessoa que se arrepende. O filho pródigo é conhecidíssimo, um pai que recebe de volta o filho que vai embora e se transforma no maior exemplo de perdão, de compaixão que nós temos na Bíblia. O administrador infiel, uma parábola um tanto estranha, mas que nos mostra a responsabilidade sobre as riquezas materiais. O rico e Lázaro, lembra que o rico pede para que Lázaro toque na água e coloque na sua boca porque ele estava com sede? Mostra a indiferença entre essas duas classes. O juiz iníquo, a viúva persistente, que mostra a nossa necessidade de perseverar na oração, de acreditar em Deus todos os instantes. O fariseu e o publicano, aquele que bate no peito quando reza, mostra a diferença entre a humildade do publicano e a vaidade do fariseu. Todas essas parábolas só existem no Evangelho de Lucas, não estão em nenhum outro texto bíblico, a gente não vai achar em lugar nenhum. Sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 6, vai falar do Consolador prometido. Não sei se a gente lembra disso. Jesus Cristo diz que não vai nos deixar órfãos e que mandará para nós o Espírito de verdade. Mandará para nós um Consolador. Aquele que viria retomar todas as lições que haviam sido ditas e que lembraria tudo aquilo e explicaria de uma forma melhor tudo aquilo que foi dito. Aonde existe esse aspecto consolador na Bíblia? Exatamente no Evangelho de Lucas. O texto mais citado pelo Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Lucas. É ali que moram estas parábolas que nós usamos tantas e tantas e tantas vezes como exemplos, quando a gente faz palestras, que nem essa aqui. Um Jesus compassivo, um Jesus que busca os perdidos, que não condena as pessoas, que ama todo mundo. Aonde a gente vê isso? Nestas parábolas. A parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, até mesmo na última passagem ali de Jesus Cristo, quando ele está sendo crucificado, na parábola do bom ladrão. Aquele que Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É ali, no Evangelho de Lucas, que existe esse texto. Sabe que uma vez eu prometi que eu não ia mais contar a parábola do bom samaritano. E eu prometi isso porque eu contei essa parábola acho que 1 milhão de vezes. Eu já contei essa parábola até plantando bananeira. De tantas vezes que eu já usei o exemplo da parábola do bom samaritano. Mas aí eu peguei esse tema para fazer e não contar a parábola do filho pródigo ou a parábola do bom samaritano no Evangelho de Lucas não faria sentido. E para que eu possa fazer uma análise junto com vocês, escolhi essa parábola. Então, aqueles que já conhecem, eu peço perdão porque eu vou contar de novo. Mas eu queria contar essa parábola exatamente como ela está escrita na Bíblia, para que a gente pudesse fazer juntos uma interpretação que está neste livro aqui, que é o livro de Alírio Cerqueira Filho. Ele pega as parábolas de Jesus Cristo, a maioria delas, do livro de Lucas, e ele faz uma interpretação contemporânea, uma interpretação dos dias atuais dessa parábola. E eu queria usar essa parábola aqui, hoje. Então, diz assim a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei se levantou para colocar Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus, olhando para ele, sabendo que aquele homem levantou somente para desafiá-lo, diz assim: o que está na lei? Como é que você lê a lei? Uma vez que o cara era perito na lei. E ele diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. E Jesus fala para ele: é isso aí, parabéns, faça isso que você mesmo disse e será salvo.
Mas o homem não queria só isso. O homem queria literalmente testar Jesus Cristo. Então ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus fala para ele a parábola do bom samaritano. Diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram embora, deixando ele ali quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu esse homem, passou pelo lado. Quando viu o homem, passou pelo lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar, viu e passou pelo lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou o homem sobre o seu animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus olha bem nos olhinhos do fariseu e pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E ele disse: aquele que teve misericórdia. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Ah, tá bom, eu conheço essa história, eu conheço. Jesus Cristo usa os samaritanos porque os samaritanos eram hereges, eles já não praticavam os dogmas que nem os judeus, então eles eram completamente desprezados pelos judeus. Então Jesus Cristo faz questão, uma vez que o homem é fariseu, de usar o samaritano no exemplo. Mas não é só isso que tem a parábola, não. Ali ele pega essa parábola e ele vai comentar versículo por versículo. Eu queria pegar os primeiros versículos para a gente pensar junto naquilo que Alírio vem nos dizer. Ele diz assim, ele começa dizendo: descia um homem, qualquer pessoa, não importa se ele era gordo, magro, alto, baixo, roxo de bolinhas verdes, não importa, era simplesmente um homem que descia de lá, ou seja, podia ser qualquer pessoa. E ele fala: descia de Jerusalém para Jericó. São 2 cidades de Israel. Jerusalém, no livro de Alírio, está a 2.000 metros de altura. Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar convencional. Entende a distância que está uma da outra? Jerusalém era e ainda é uma cidade sagrada para os judeus. Jericó era uma cidade maldita para os judeus. Ela havia sido amaldiçoada no texto de Josué. Lá no capítulo 6, versículo 26, diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar a cidade de Jericó. O que o homem fazia? O homem saía de Jerusalém, onde era sagrado, e caminhava para Jericó, onde era maldito. O que o homem estava fazendo? Se afastando de Deus. Literalmente o que esse homem fazia era descer do sagrado em direção às coisas materiais, em direção às questões egoísticas, egocêntricas, a busca pelo material, como muitas vezes, muitos de nós fazemos igual. E ele diz assim: caiu na mão dos salteadores, na mão dos bandidos. Quem são essas pessoas? Quem são esses salteadores? Ali ele diz, às vezes, os nossos próprios sentimentos. Aquilo que nós mesmos sentimos durante o dia a dia, sentimentos ruins, sentimentos negativos, desamor, orgulho, egoísmo, indiferença, crueldade, tudo aquilo que por vezes nós sentimos no dia a dia. E aí ele fala, quando nós sentimos essas coisas e nós nos afastamos dos sagrados, os espíritos pouco evoluídos se aproximam de nós. E aí aquilo que já estava ruim tende a ficar ainda pior nas nossas vidas. E ele diz assim: vinha um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, viu o homem e passou adiante. Agora tudo fica claro. O sacerdote fazia exatamente o mesmo caminho que o homem fazia. O sacerdote saía lá da cidade sagrada em busca de coisas materiais. Ali ele nos deixa claro que não importa a posição social de alguém, não importa o quanto nós falamos de Deus, se aquilo que nós estamos buscando não é Deus. Porque aí a gente se aproxima de coisas materiais. E quem busca por isso, e somente por isso, se afastando de Deus, realmente não vai ajudar o próximo. Vai ver o próximo caído ali e vai passar do lado.
E o texto bíblico diz, assim também o levita. Repare, o levita também descia lá de Jerusalém para Jericó. Ele estava fazendo exatamente o mesmo caminho. É óbvio que ele não ia parar para ajudar. Mas aí o texto bíblico nos diz, mas um samaritano viajava. Aqui é uma transliteração do texto, porque essa estrada de Jerusalém para Jericó, ela só tem dois caminhos. Ou o cara vai para baixo, ou o cara vai para cima. Quando a Bíblia nos diz que dois estavam descendo e um estava viajando, claramente o samaritano estava fazendo o quê? Subindo. Ele estava indo em busca de Deus. Ele estava buscando a sua evolução. Quando nós queremos nos aproximar de Deus, o que a gente faz? A gente faz a caridade. Ele olha o homem caído e ele tem compaixão. Ele se aproxima do homem que está caído para ajudar. É exatamente o que a gente faz quando a gente se aproxima de Deus. Repara quantas informações a Bíblia nos traz de uma parábola que Lucas nos trouxe há 2000 anos atrás. É fantástico tudo isso que ele traz. A gente não precisa ir até o fim. Eu até já disse isso em outra exposição. Eu tenho o livro, se alguém quiser emprestar, eu empresto. Portanto, me devolvo depois, claro. Mas o fato é que, dizendo assim, para nós, espíritas, praticantes da doutrina, nós temos 3 recados dessa história que ele nos conta. O primeiro é, nós, como trabalhadores espíritas, nós precisamos buscar o esclarecimento o tempo inteiro. Nós precisamos nos melhorar o tempo inteiro. Buscar a estrada para Jerusalém. Buscar vir a ser um bom samaritano. Essa é a primeira lição. A segunda é nossa obrigação ajudar as pessoas que começaram a descer. As pessoas que estão se afastando de Deus e começando a buscar por questões egoísticas. As pessoas que não sabem exatamente qual caminho fazer, mas que elas ainda não caíram. Essas pessoas são mais fáceis de entender aquilo que precisa ser entendido. Mas é obrigação de todo espírito ajudar também aqueles que já caíram. Aqueles que estão literalmente no chão sem achar uma saída. É nossa obrigação estender a mão para estas pessoas. Tem um texto do Chico Xavier e do Nélio Lúcio, no livro Jesus no Lar, que diz assim, que um homem estava numa palestra que nem essa daqui, e ouvindo o que as pessoas tinham para dizer, o homem ficou empolgado com aquilo, pensando, e ele faz uma oração para Jesus, pedindo um momento em que ele pudesse fazer um ato de caridade muito grande. Algo que fosse relativamente grande, algo em que ele pudesse se sentir participando daquela situação. Acabou a palestra, o homem sai do centro espírita, anda 2 quarteirões, tem um cara caído no chão. E o cara pede ajuda. E aí, o que ele faz? Ele faz o que muitos de nós fazemos às vezes. Vira a cara e finge que não ouve, finge que não é comigo. Né? O homem está ali, no chão, cheirando mal, sentado, esse problema não é meu, esse problema é da prefeitura, esse problema é do governo, é de quem for, não meu. E passa batido. Quando ele chega em casa, ele faz o que ele tem para fazer, vai dormir, quando ele deita, ele sonha com Jesus Cristo. E Jesus fala para ele, você me fez um pedido e eu atendi. E aí ele fala, como é que você me atendeu? Onde estava a minha chance grande de fazer alguma coisa? E Jesus fala, era eu caído ali no chão. E eu não queria dinheiro, não queria um prato de comida, o que eu queria era um pouco de compaixão. Repara como todos esses textos, todas essas histórias se coadunam exatamente numa parábola bíblica que está no texto de Lucas. É esse tipo de texto que Lucas vai trazer para a gente, esse olhar inclusivo, esse olhar compassivo de Jesus Cristo para conosco. Esse Jesus que se aproxima daqueles que precisam, que se sensibiliza com as nossas dores, que olha para os nossos problemas. É no Evangelho de Lucas, em que todos os excluídos têm voz, em que todas as pessoas aparecem. É no Evangelho de Lucas, onde a mulher tem vez. Não sei se já pensaram sobre isso, mas nos outros evangelhos, as mulheres não têm direito a dar um testemunho. Mas no Evangelho de Lucas, todas elas aparecem. Maria, Isabel, a viúva de Naim, Maria Madalena. É no Evangelho de Lucas que essas mulheres tão importantes na história bíblica são trazidas para nós. É lá que Jesus Cristo mostra a sua compaixão pelas pessoas que erram. É lá que Jesus Cristo nos mostra esse amor que transforma as pessoas de uma hora para outra, como na história do Zaqueu. Lembra do Zaqueu em cima da árvore? Para quem não lembra, fica aqui o convite à leitura desse trecho bíblico, mas é fantástico. O Zaqueu se transforma na hora, só de começar a conversar com Jesus Cristo.
Lucas tem... Acho que podia passar o dia aqui falando de Lucas, mas uma das coisas que a gente falou é que Lucas era médico. Então, um dos olhares que Lucas vai ter é sobre as curas que Jesus Cristo faz. Tem alguns exemplos disso. O primeiro talvez seja a sogra de Pedro. A história da sogra de Pedro, onde Jesus traz de volta a sogra de Pedro, só existe no Evangelho de Lucas. E é interessante pensar sobre isso, porque nos permite tirar algumas conclusões. Se Pedro tinha uma sogra, ele tinha uma esposa. Eu vejo a cara de vocês, mas não é algo triste. Não é triste a ideia do texto. Não é só o fato dele ter uma sogra. A sogra é tão boa nessa história que Jesus Cristo traz ela de volta. Ela realmente devia ter um diferencial, essa sogra, para Jesus Cristo trazer ela de volta. Mas se você parar para pensar, é no texto de Lucas que a gente entende que os apóstolos tinham uma vida. Eles tinham uma família, eles abandonaram aquilo que eles faziam para seguir a Jesus Cristo num dado momento. É no Evangelho de Lucas que a gente encontra a cura dos 10 leprosos. Jesus Cristo não só cura essas pessoas, ele traz essas pessoas de volta para dentro da sociedade. Lucas ainda faz questão de dizer que é só o samaritano que volta para agradecer Jesus Cristo entre esses 10, é outro samaritano. Ele cura o hidrópico no sábado, para mostrar que Jesus Cristo não se preocupava com as leis judaicas, quando o momento era ajudar alguém, quando o momento era fazer o bem. O leproso que se aproxima de Jesus Cristo com fé, dizendo para ele: Senhor, se quiseres pode purificar-me. E Jesus Cristo diz: quero ser limpo. É um diálogo tão pequenininho, mas mostra a necessidade de nós nos movermos para ganhar alguma coisa. Ele fala do paralítico que desce no telhado, mostrando que a caridade, ela tem que mover as coisas. A caridade não pode ser da boca para fora, nós temos que ajudar de verdade. Do homem da mão ressequida, a mulher hemorroísa, aquela que toca o manto de Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala: tua fé te salvou. Quantas vezes nós pensamos nisso quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente precisa aumentar a nossa fé, nós lembramos desse texto. Esses textos de Lucas, ele falam diretamente a nós mesmos, de verdade, porque nós pensamos que todas essas pessoas correram atrás de Jesus Cristo. Em sinagogas, nos caminhos, no meio da multidão, essas pessoas foram atrás de Jesus para ganhar alguma coisa. Ou seja, para ter Jesus nas nossas vidas, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos deixar que Ele entre nas nossas casas, que Ele entre nas nossas vidas, que Jesus Cristo literalmente entre nos nossos corações para que a gente possa ganhar alguma coisa. Nós estamos numa casa espírita. Não tem como pensar em dar um passe sem Jesus Cristo no coração. Não tem como fazer uma exposição espírita sem Jesus Cristo no coração. Não dá para fazer o bem se nós de verdade não tivermos Jesus Cristo nos nossos corações. Não tem como falar de Lucas sem falar de Paulo. Eu prometo que eu vou ser breve. Lucas segue Paulo em toda a sua jornada. Lucas é não só um amigo de Paulo, mas ele é um ferrenho perseguidor de Paulo. Porque além de estar junto com Paulo em diversos locais, a ideia de Lucas era nos trazer essa história, para que nós, o povo gentil, o povo não judeu, tivesse acesso à expansão da igreja. Quem pega Atos dos Apóstolos vai entender isso, até o capítulo 7, mais ou menos, quando a gente começa a falar de Estevão. Lucas ainda vai falar de Pedro, vai falar de Filipe, mas logo depois disso ele começa a seguir Paulo até o final do Atos dos Apóstolos. Ele está com Paulo em todos os lugares, nas viagens missionárias. Ele está com Paulo quando Paulo fica doente. Na carta aos Coríntios, Paulo diz que tinha um espinho sobre a pele. Os historiadores dizem que talvez isso fosse uma doença crônica. Lucas estava ali como médico para ajudar Paulo a ficar vivo por mais tempo, para que ele pudesse cumprir a missão dele. Lucas está com ele quando ele está preso em Roma, bem no final da história. Ele diz isso na segunda carta a Timóteo, é a última carta de Paulo. Ele fala: somente Lucas está comigo. Lucas tem a missão de fazer o que ele veio fazer. Repara, Lucas foi preparado. Lucas era médico, Lucas era não judeu, Lucas tinha todo o conhecimento da história grega e romana. Lucas foi preparado pela espiritualidade para nos trazer essa mensagem. Não lembra alguém? Um tal de Allan Kardec, que foi preparado pela espiritualidade para que hoje a gente pudesse estar aqui conversando sobre essa doutrina. É a mesma ideia de Lucas. Sabe que a Gênese diz que os grandes missionários da humanidade certamente foram amparados pelos benfeitores espirituais. Eu não tenho dúvida que o Evangelho de Lucas
vem exatamente assim, amparado pela espiritualidade, a maneira como Lucas fala de Jesus Cristo. Se a gente pudesse tirar 6 lições do Evangelho de Atos dos Apóstolos, de Lucas, os historiadores dizem, primeira, Deus ama a todos nós e ajuda a cada um de nós, diz o Evangelho de Lucas. A oração é essencial para a nossa evolução. A fé depende muito daquilo que a gente faz, das nossas ações, o quanto a gente se dedica. Nós devemos exercitar todos os dias o amor, a compaixão e o perdão para que a gente possa evoluir. A humildade e a confiança em Deus é o que fundamenta a nossa base como sociedade. Mas a principal lição do Evangelho de Lucas é: Jesus Cristo veio para todos nós. Jesus Cristo é literalmente o Salvador de cada um de nós. Esse Jesus Cristo que não exclui, mas acolhe, não pune, mas regenera, não julga, mas consola cada um de nós. O convite de Lucas é esse: viver o Evangelho da inclusão todos os dias da nossa vida, todas as vezes que nós tivermos oportunidade. Eu queria terminar essa exposição com a frase mais pronunciada do Evangelho de Lucas. Se de tudo aquilo que eu falei, e eu sei, eu falo pra caramba, eu sei disso, eu falo sem parar, eu quase nem respiro, eu sei. Mas se de tudo aquilo que eu falei, alguma coisa ficou nos nossos corações, alguma coisa nos tocou, alguma coisa nos faz querer que o Evangelho de Jesus Cristo se torne norma de conduta entre todos nós, e nos leve a todos a um futuro melhor, um futuro mais justo, mesmo que isso pareça extremamente difícil, que isso pareça muito utópico, lembra daquilo que está escrito no primeiro capítulo, no versículo 37 do Evangelho de Lucas. Para Deus, nada é impossível. Excelente semana a todos, uma boa noite, até a próxima oportunidade. Perfeito. Agradecemos os ensinamentos tão bem explicados que o palestrante Vitor Zanata nos trouxe com tanto carinho. Vamos nos preparando para receber um passe. Vamos nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento a Deus, mentalizando Jesus com sua luz, nos abençoando, pedindo a presença da mentora Maria Benta e sua equipe, que venha nos ajudar em tudo aquilo que estamos precisando. Todos estão recebendo assistência espiritual desde o momento que chegou na Casa Maria Benta. Tenha fé em Deus, pedindo a cura das nossas doenças materiais e espirituais. Com muita fé, vamos ficar um instante em silêncio para receber o passe diretamente do plano espiritual. Graças a Deus, é o suficiente para nós termos recebido esse passe. Obrigado, meu Deus, pelos ensinamentos recebidos e pela paz que nós estamos sentindo. E agora nós vamos envolver a Cris, que vai fazer as nossas vibrações. E assim, depois de tudo que recebemos essa noite, vamos doar amor em forma de vibrações. Vibremos para todo o universo, do nosso planeta Terra. Vibremos para todos os países, inclusive principalmente aqueles que se encontram em guerras. Que nossas vibrações de esperança, de
de fé possam chegar a cada um dos nossos irmãos que sofrem por esses conflitos. Vamos envolver nosso Brasil numa vibração de amor, luz e esperança. Que nossas vibrações cheguem a cada um das pessoas da população do nosso Brasil. Vibremos muita saúde para todos aqueles que se encontram em hospitais, se encontram em tratamento médico, que nossas vibrações de saúde possam envolver nossos irmãos. Vibremos para todos aqueles que se encontram desempregados, todos aqueles que se encontram, que não têm um lar, um abrigo. Vibremos por todos os nossos amigos, nossos vizinhos, por nossa família. Que nossas vibrações de amor possam chegar até os nossos lares e envolver todos aqueles que lá se encontram. Vamos vibrar pelo Centro Maria Benta, por todas as casas de orações. Vibremos pelas nossas caixas de vibrações com seus nomes e endereços, por todos os assistidos e trabalhadores. Vibremos pelas águas que se encontram sobre a mesa. Que assim seja. Vamos envolver o laudo para a imagem da luz. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os filhos. Neste momento que o planeta passa pela grande transição, precisamos, filhos, estudar os ensinos de Deus, de Jesus, para que possamos conhecer tudo aquilo que Jesus veio nos trazer. Que o amor, todos os ensinos de Jesus, temos a lição. E assim hoje, esta noite, nosso irmão nos traz alguns tópicos de Lucas. O Lucas, como é conhecido, aquele que esteve com Paulo em sua missão, que Jesus se traçou para que o cristianismo se fortalecesse. Quantas igrejas, quantas lutas, mas nunca existiu um único segredo, porque Jesus, que Deus achou, estava conosco. E assim, neste pequeno momento de dificuldades que todos possam estar passando, é importante ter fé, é importante crer em Jesus e em nosso Pai, porque não desamparará nenhum dos seus filhos, por mais difícil que sejam as suas dificuldades. Todas elas serão solucionadas
talvez não no tempo que necessita, mas no tempo que Deus haja a oportunidade do aprendizado da lição maior que amar. Pensem, filhos, e reflitam no amor de Jesus. E ainda hoje estudamos os ensinos de Jesus para aprender o amor na sua mais profunda simplicidade. O amor incondicional, porque todos nós carecemos desse amor, seja que classe for e que intimida, todos nós necessitamos do amor de Jesus. E que saiam essa noite felizes e amparados pelo plano espiritual e poder aprender com lições magníficas dos apóstolos que Jesus escolheu a cada um para que fôssemos primeiro a aprender as suas lições e transmitir todas as lições. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Graças. Boa noite a todos. Então, vamos agora encerrar. Estava pedir à espiritualidade amiga que a gente possa encerrar os trabalhos desta noite, mas não antes, quero deixar aqui uma mensagem. Em épocas em que buscamos seguir tantas pessoas na internet, né, os filósofos, os médicos, os historiadores, possamos seguir Jesus, que nos trouxe a inclusão, que nos trouxe essa palavra tão importante e necessária em mundos que nós estamos vivendo tão difíceis, em momentos tão difíceis, né? Que a gente possa usar da inclusão social e amiga a todos aqueles que nos envolvem. Possamos levantar os caídos da mente e do corpo. Eu desejo a vocês uma semana iluminada, muito próspera de bênçãos, que possamos voltar para os nossos lares em paz e levar essa energia de boas vibrações e que a semana seja próspera e iluminada para todos nós. Possamos voltar aos nossos lares em paz e levar essa energia de coisas boas, esse evangelho de Lucas que nos trouxe hoje tão interessante, importante e necessário. Que a gente possa voltar para os nossos lares com essa reflexão. Desejo a vocês uma semana próspera, de muita paz. E assim vamos nos despedindo da espiritualidade que nos acompanhou nesses momentos e desejando voltar para os nossos lares fortalecidos na nossa fé e na confiança em Deus. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Pai do céu, cair nas tentações, mas livra-nos hoje e sempre de todos os males. Amém. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Vitor, nosso muito obrigado, nosso aqui presente, os que viram pela internet, e a noite especialíssima. Mensagem linda. Obrigado. O que nós temos agora como próximas palestras da casa? Hoje é dia 22. Dia 22, né? Então vamos para o dia 26. A federação vai nos trazer o texto, tema, não nos cansei, né? Pelo ouro, itens 9 a 11. E na segunda-feira que vem, receberemos aqui um amigo na casa, um cantor, o Alan Vilches. Alan deve ser seguramente um dos maiores nomes da música nacional, né, espírita. Ele, além disso, tenor. É o tenor? É o tenor. É o tal. Além disso, ele, profissionalmente, ele também é músico, né? Também faz isso. Alan nos acompanha aqui há muito tempo, e ele faz um pedido a nós. Ele sempre trouxe a bandeira do Hospital Figueiro de Cristo, passando por dificuldades. E ele pede para que nós o ajudemos, aqueles que quiserem comprar CDs, DVDs, pendrives, todo o material que ele tem das músicas dele, que a gente já venha preparado, né? Porque às vezes a gente não vem preparado e na hora acaba não levando porque não trouxe cartão, dinheiro, coisa parecida. Então ele pede uma ajuda nossa, que nós possamos ajudar essa tarefa tão nobre que é o Hospital Fabião de Cristo. Certo? Não, agora O CD que ele vai trazer, ele traz CD 25, DVD 30 e pendrive 35. Atualmente acho que eu uso mais o pendrive. é o pendrive, né? Encaixa mais. Boa, bom. É isso. Gente, agora o que nós temos? Água normal, água fluida, e a lanchonete ali com a Linda e com a Sueli. Não saem de lá sem dar uma passadinha, dar uma boa noite, comer alguma coisa. Tem coisa gostosa lá. Obrigado mais uma vez.